se as irmãs seriam capazes de me ajudar, porque isto é algo que eu ouço dizer com muita frequência, e eu não sei se realmente é verdade ou não, mas dizem que as mulheres têm uma certa queda por homens em uniforme. Parece que os homens com uniforme ficam com um ar diferente. E quando vêm, não é, aqueles indivíduos com um uniforme militar garboso, seja ele de qualquer ramo das Forças Armadas, fica mais difícil de resistir. Pelo riso das irmãs em geral, parece que é verdade. É curioso, irmãos, porque sabem, o homem tem uma certa inclinação para a uniformidade. Nós gostamos, de modo geral, de vermos um batalhão bem organizado, de soldados uniformizados, porque nos dão uma imagem de ordem e de força. Não é por acaso que todas as cerimónias marcadas de Estado são feitas com desfiles, não é, de batalhões inteiros. E então todos ali com os seus uniformes de gala, todos bonitos, com os seus botões dourados e os seus sapatos devidamente engraxados, desfilam para, não é, gáudio da população que vai assistir. Nós apreciamos padrões que se repetem. Eles nos trazem uma certa noção de confiança e uma sensação de segurança. Nós temos muito mais facilidade para ficar próximos de pessoas que são semelhantes a nós. Reparem nisto. Pessoas que pensam como nós, pessoas que agem como nós. E não sei se já repararam, temos mais facilidade de estar perto de pessoas que se vestem como nós. Quando alguém se veste de uma maneira muito diferente da nossa, se nos cria algum desconforto, é muito diferente. Naturalmente, nós tendemos para isto e para este tipo de unidade. Seria a unidade na uniformidade. Unidos porque todos com a mesma forma. Unidos porque todos muito parecidos. Mas não é essa a união mais forte. Não é com iguais que nós ganhamos mais. Não é com aqueles que são muito semelhantes que nós aprendemos. Não são os iguais que acrescentam mais à nossa vida. E é interessante, irmãos, porque a Bíblia nos fala de unidade. E o apóstolo Paulo enfatiza de forma sistemática aquilo que tinha sido a oração de Jesus para a unidade na igreja, mas não a unidade na uniformidade, mas a unidade na diversidade. Diversidade complementar. E nós vamos encontrar isto, os irmãos já sabem, na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 12, quando ele está a falar sobre os dons, e eu convido os irmãos a abrirem em 1 Coríntios 12. Nós já vimos os primeiros versículos, já percebemos o que eles estão a transmitir, ou os recados que Paulo transmitia com eles. Eu quero avançar um bocadinho no texto hoje. Nós vamos ler os versículos de 4 a 7 e depois o versículo 11 e 12. E diz assim, 1 Coríntios 12, 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E no versículo 11 ele diz, mas um e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Paulo está a escrever aos Coríntios sobre as suas dúvidas, está a corrigir as suas falhas. Ele concentra-se aqui no tema dos dons espirituais, porque em vez de produzirem alegria, força, satisfação, os dons espirituais eram motivo de discussão na igreja de Corinto, de inveja, de competição e de divisão. O tema ameaçava quebrar a igreja, ainda mais porque já era uma igreja dividida por outros temas. Os coríntios tinham entendido tudo errado em relação aos dons. Podemos dizer que os erros eram muitos. Por exemplo, eles tinham avaliado erradamente a espiritualidade, achando que havia apenas um tipo de espiritualidade
e que se provava exclusivamente por meio de certos dons considerados mais valiosos e marcantes porque mostravam comunhão com Deus. Paulo diz a eles, não, existem mais do que um tipo de espiritualidade. Mas eles tinham errado porque achavam que os dons do Espírito Santo eram apenas aqueles que se revelavam em algum tipo de êxtase, como acontecia nos cultos pagãos. E Paulo diz, não, cuidado com isto. Aliás, pode ser extremamente perigoso. Tinham errado os crentes de Corinto, entendendo que deveria haver uniformidade, ou seja, todos deveriam mostrar os mesmos dons, os tais dons em êxtase, da mesma maneira, da mesma forma. E Paulo está aqui a insistir, há diversidade de dons, há diversidade de ministérios, e inclusive eles funcionam de maneiras diferentes. Estes crentes de Corinto tinham errado, permitindo que o tema dos dons originasse divisão na igreja entre os crentes, criando um clima de inveja e de competição. E Paulo procura explicar que não era nada disso e tenta colocar o foco no lugar certo. E na igreja, irmãos, o foco no lugar certo será sempre o foco no Senhor. Os crentes de Corinto tinham centrado o tema dos dons em si mesmos. Nós temos os dons, nós somos espirituais, nós fazemos coisas fantásticas. Estavam demasiado encantados com as suas próprias experiências, com as suas êxtases espirituais, com os seus entendimentos da Bíblia. E Paulo diz, os dons são do Espírito Santo de Deus. É nele que deve estar a atenção e o foco. É ele que dá, é ele que organiza, é ele que distribui, é ele que capacita. É tudo obra do Espírito Santo e não do homem. Ou não seriam dons do Espírito Santo. Os crentes deviam então perguntar a si mesmos, estamos no centro da vontade de Deus? Esta é a forma que Deus quer que nós trabalhemos? É esta a maneira que Ele nos permite abençoar? Sabemos que a palavra de Deus, que o Deus verdadeiro, Supremo Criador dos céus e da terra, se manifesta de formas diferentes. Sendo Deus único, Ele se revelou a nós através do Pai, do Filho, do Espírito. Ou seja, o próprio Deus mostra diversidade de atuações e mostra diversidade na forma de se revelar. E, no entretanto, existe perfeita harmonia na Trindade e não há divisão. A terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, não é inferior ou subalterno. Isto é um entendimento errado, irmãos, porque muitas vezes, quando pensamos na Trindade, nós vemos aquele pódio das Olimpíadas, a medalha de ouro, de prata e de bronze. Medalha de ouro, Deus Pai, medalha de prata, Deus Filho. Há alguma discussão sobre o assunto, medalha de bronze, de certeza que é no Espírito Santo. Irmãos, esta visão está completamente errada. Porque aquilo que a palavra nos ensina é que não existe esse tipo de divisão dentro da Trindade. Deus é um, na sua forma de se revelar, Ele se apresentou a nós como Pai, Filho e Espírito, mas nenhuma das pessoas da Trindade é inferior à outra ou subalterna. Mas o Espírito Santo é Deus em todo o seu poder, em toda a sua grandeza, em toda a sua forma de agir. Mas é através da revelação que nós temos, na pessoa do Espírito, que Ele atua na igreja. Na igreja. E fazendo o quê? Bem, irmãos, o Espírito atua na igreja permitindo a união. Sem a ação do Espírito Santo não haveria igreja. É Ele que faz com que aqueles que são chamados no seu coração sejam convencidos do seu pecado e da necessidade de um Salvador. É Ele que mostra ao pecador que o Salvador é Jesus Cristo. É Ele que nos convence da morte substitutiva. É Ele que nos convence da ressurreição maravilhosa. É Ele que produz o novo nascimento e sela os crentes. Podemos dizer que o Espírito Santo é aquele que reúne aqueles que são chamados por Deus para formar a igreja. Ele fez o parto da igreja ali no Pentecostes e a partir daí, em cada situação, Ele traz para o rebanho de Deus aqueles que o Senhor adotou. E quando nós tentamos fazer isso pela nossa própria força, é muito frustrante. Já tentaram, irmãos? Já tentaram converter alguém? Nós às vezes ficamos frustrados. Estou tanto tempo a falar com aquela pessoa, tanto tempo a falar de Jesus àquela pessoa, ela nunca mais se converte. Não consigo converter fulano. Ainda bem, meu irmão, ainda bem. Ainda bem que o irmão não consegue.
Moody foi um grande pregador e dizem que a certa altura, na frente do seu templo, templo muito grande, ele tinha saído, estava a sair, e havia um bêbado que estava assim sentado num degrau. E o bêbado estava altamente alcoolizado. E quando viu Moody passar, pastor Moody! E foi ter com o pastor entusiasmado de o ver. Pastor, eu gosto muito de o ouvir pregar. E Moody a olhar para o indivíduo assim com uma cara, este fulano costuma assistir ao culto, está bêbado desta maneira. E foi lá na sua igreja que eu ouvi. Olha, foi o Senhor que me converteu. Então dizem que Moody olhou para o homem e disse assim, pelo trabalho feito não haja dúvidas nenhuma que a conversão foi minha. Pelo resultado do trabalho não há dúvida nenhuma que quem o converteu fui eu mesmo. Porque fosse o Espírito Santo, ele não estaria daquela maneira. Irmãos, o Espírito é aquele que provoca o entendimento das verdades de Deus. Às vezes nós ficamos angustiados com algumas pessoas, apetece-nos abrir a cabeça e meter lá dentro a verdade do Evangelho, mas não funciona assim. A Bíblia diz que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas ele atua, irmãos, na igreja, permitindo e dirigindo a verdadeira adoração. O próprio apóstolo Paulo reconheceu aquilo que nós cantamos hoje, há muito tempo atrás. E ele disse que por vezes nós não sabemos o que dizer, e é por isso que o Espírito Santo nos ajuda, com gemidos inexprimíveis, dizia ele. O Espírito intercede, irmãos, por nós, porque tanto daquilo que nós queríamos dizer ao Senhor não pode ser expresso em palavras humanas. E todos nós já sentimos e já percebemos isso no culto. Seja no culto individual, seja no culto em comunidade, quando nós percebemos o mover do Espírito Santo nos nossos corações, que nos leva a sentir aquela comunhão, a perceber que a nossa adoração não ficou só aqui, não parou quando chegou ali, mas ultrapassou esta quantidade de cimento e ferro e subiu para chegar até à presença do Senhor. Mas o Espírito é aquele que habita no meio dos louvores do povo de Deus e torna estes louvores possíveis. Mas é o Espírito, irmãos, que abre o nosso entendimento coletivo para a percepção da palavra. Uma pessoa pode entender o texto, mas é necessário uma comunidade inteira para a interpretação saudável e produtiva da palavra. Eu vou repetir, irmãos. A igreja é uma comunidade hermenêutica. Sempre que o homem se isola e se julga mais do que os outros na interpretação da palavra, acaba por cair em heresias. Perde a bênção de Deus, perde a comunhão com o seu povo. Acha que é exclusivo, porque Deus é Pai, mas não tem filhos únicos. Tem uma grande comunidade, tem uma grande família. Logo, irmãos, o Espírito Santo trabalha nos corações, nas mentes, no entendimento da sua igreja como comunidade hermenêutica. E aquilo que estamos compreendendo deve ser trazido para a comunidade, deve ser partilhado, deve ser conversado, deve ser tido em comunhão para que nós possamos compreender que realmente o Senhor está nos ajudando a entender a sua palavra. É o Espírito que trabalha nos corações, é Ele que trabalha no nosso entendimento. É Ele que ajuda quando nós abrimos a palavra, a que ela nos edifique, console, exorte, discipline e salve. Mas é o Espírito Santo, irmãos, que trabalha na igreja, capacitando a mesma para a obra do Senhor. Notem os irmãos que o reconhecimento do senhorio de Jesus, neste texto do capítulo 12, nos versículos 2 e 3, não era apenas um reconhecimento teológico, não era só dizer, Jesus é Senhor, ponto. Quando alguém realmente reconhece que Jesus é Senhor, este senhorio de Jesus significa que esta pessoa está disponível para, como seu servo, trabalhar para a sua missão, fazer parte daquilo que é o corpo de Cristo aqui na terra. Nós já vimos, irmãos, que nós como igreja somos corpo e que nós estamos aqui para dar continuidade à obra de Deus que Jesus iniciou. E tendo completado a sua parte e voltando ao céu, Ele nos deixou esta responsabilidade. Mas nós não teríamos como fazer e nem dar continuidade ao trabalho de Jesus se o Espírito Santo não nos capacitasse, produzindo em nós, nos cristãos verdadeiros, os dons que o Senhor Jesus Cristo também tinha. Produzindo em nós a capacidade de servirmos a Deus
e alcançarmos o próximo da mesma maneira que o Senhor Jesus. Daí que Jesus dizia aos seus discípulos: vocês vão fazer obras iguais às minhas e ainda superiores. Porque ele sabia que o Espírito que o capacitava também capacitaria a igreja. E como é que o Espírito faz isso, irmãos? Produção em massa, produzindo uma série de crentinhos, todos iguais, certinhos e parecidos. Como se todos nós vestíssemos o mesmo uniforme de cristão e então passássemos a ser reconhecidos como todos iguais. Não é esta a ideia do texto que nós lemos. Se os irmãos prestaram atenção nos versículos 4, 5 e 6, não estamos ainda a ir lendo a respeito de uma fábrica de cristãozinhos todos parecidos. Mas estamos a falar sobre unidade em diversidade, maravilhosa, porque o nosso Deus é um Deus de diversidade, basta olhar para a criação, basta olhar aquilo que Deus fez. Os irmãos já sabem, não é? Mas eu vou repetir, só para lembrar em termos de ilustração. Sabem que cada floco de neve que cai é único. Não há dois flocos de neve que sejam iguais, cada um deles é único. Os irmãos sabem quantos bilhões de flocos de neve caem a cada ano? Por que é que Deus daria ao trabalho de fazê-los tão diferentes uns dos outros? Por que esta diversidade enorme? Porque o nosso Deus é um Deus de diversidade, mas Ele produz a unidade da igreja, não através de pessoas exatamente iguais, mas como num corpo humano, diferentes, complementando. É claro, irmãos, que há coisas nas quais nós temos que ser iguais. Nós temos que ser iguais na semelhança de Cristo. Temos que ser iguais no reconhecimento da sua soberania. Temos que ser iguais na valorização e no amor da sua palavra. Temos que ser iguais no desejo de ver o reino de Deus a crescer. Temos que ser iguais na busca de uma comunhão crescente com Deus e com os irmãos. Temos que ser iguais no amor ao próximo que nos faz verdadeiramente filhos de Deus. Mas somos diferentes. E esta diferença é o Espírito que produz. E em vez de prejudicar, ela traz riqueza, ela traz crescimento, ela traz maior força de atuação. E por isso, irmãos, nós somos diferentes no tipo de espiritualidade que manifestamos. Nas formas como nós percebemos e experimentamos a ação de Deus. Alguns ficam maravilhados com aspectos da criação. Outros sentem a presença do Senhor num santuário com características muito próprias, porque ali é que ele consegue sentir que está junto com Deus. Outros é quando estão isolados em completa solidão, no momento de isolamento. Outros é quando estão no meio de uma grande multidão, com um louvor muito barulhento, porque ali eles se sentem cheios. Outros é quando estudam a palavra e de repente compreendem uma verdade. Espiritualidades diferentes, que não são motivo de discussão, mas abençoam umas às outras. Diferentes na capacitação do Espírito Santo para a obra que Ele nos deu através dos seus dons. Diferentes no serviço que Ele nos deu, no ministério que está aqui de forma clara. É por isso que os crentes deverão participar nos ministérios da igreja, não porque foram eleitos, indicados, empurrados, mas porque se sentem atraídos, se sentem desejosos, porque tem a ver com a capacitação do Espírito na sua vida, porque vão fazê-lo com alegria e muita motivação. Diferentes na forma como Deus nos usa, no modo como Ele trabalha em nós, no modo como Ele age por meio de nós. Nós precisamos entender, irmãos, que esta diversidade acrescenta. O exemplo do corpo que o apóstolo Paulo usa é uma parábola maravilhosa, magnífica. Ele foi tão inspirado pelo Espírito para usar esta figura. Um membro, por mais perfeito que seja, por mais valioso que seja, por mais bem funcionante que seja, não faz um corpo. Não faz. Faz apenas um membro. E por mais fantástico que ele seja, muito limitado. Mas um corpo, irmãos, é um conjunto de órgãos e sistemas, todos tão diferentes e que trabalham de formas tão diferentes, mas exatamente por isso eles se complementam, se auxiliam e juntos formam um corpo funcionante e ativo. Corpo vivo, exatamente pela diversidade dos seus órgãos. Por isso, irmãos, é que nós já vimos que a igreja é um organismo e não uma organização, porque ela reflete desta maneira a própria Trindade, que sendo uma, é diversa e maravilhosa.
Daí que Paulo usa 3 vezes a repetição. Como nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, ele repete no versículo 4, 5 e 6, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor, Deus Filho, é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus Pai que opera tudo em todos. A diversidade na igreja é obra do Espírito. Logo, nós não podemos nem devemos questioná-la. Se Deus quisesse que a igreja fosse uniforme, Ele teria feito assim, irmãos. Não tínhamos dúvida, porque a vontade dEle é soberana e suprema. Se Ele quisesse que nós fôssemos feitos todos iguaizinhos uns aos outros, Ele teria criado a sua igreja desta maneira, mas Ele nos fez diferentes e nos junta, diferentes que somos, para ser a sua igreja. Quando nós lutamos pela uniformidade na igreja, nós estamos a fazer um desserviço. Estamos contrariando aquilo que é o plano de Deus expresso de forma clara na sua palavra. A diversidade promove uma unidade complementar, onde não há nem pode haver inveja ou competição. Não se trata de um ou outro. Não se trata de um sobre outro. Trata-se de um com o outro. Juntos, mais ricos. Isto significa que nem todos os crentes têm os mesmos dons, nem todos os crentes têm as mesmas espiritualidades, nem todas as igrejas têm os mesmos ministérios, e não é preciso que seja assim. Isso não deve trazer dificuldade, mas crescimento e bênção. A diversidade, irmãos, me faz importante. Sabem porquê? Porque quando olho para a diversidade descubro que, afinal de contas, eu sou único. E por ser único, sou necessário. Mas a mesma diversidade que me faz tão importante, porque eu sou único, me faz dependente. Porque me faz perceber que eu preciso do outro. Porque sem ele não serei completo. Logo, irmãos, não se enfatiza a independência, mas a interdependência. Na dependência do Espírito Santo. A diversidade permite a bênção interna uns aos outros e externa para aqueles que ainda estão fora da igreja sem Cristo, por meio da variedade de dons e de personalidades que alcançam muito mais do que a unidade uniforme alcançaria. Irmãos, isto é motivo, quando nós o compreendemos, para louvar a Deus pela maravilha que é a sua igreja. E eu digo aos irmãos, quanto mais estudo, quanto mais leio, quanto mais procuro entender aquilo que biblicamente se fala a respeito da igreja, mais impressionado e maravilhado fico. Não estou a falar de uma igreja em particular, estou a falar da igreja de Jesus. Irmãos, é algo realmente maravilhoso e fantástico. Porque faz parte do plano de Deus para mostrar ao mundo o que seria a humanidade resgatada. É nela que nós encontramos as condições certas para ser usados pelo Senhor, para aquilo que Ele nos criou. Cumprindo os mandamentos centrais de amar a Deus e ao próximo e servindo de modo que nos traz a maior alegria, a maior realização, a maior satisfação. Pensemos então, irmãos, nos diferentes dons que o Senhor nos dá pelo seu Espírito para servir a sua igreja. Compreendamos quais são aqueles que Ele nos deu a nós e como nós podemos usá-los para abençoar a igreja, porque sendo únicos, nos complementamos, dependemos uns dos outros. Que a nossa oração, nesta ocasião, possa ser aquela do hino que nós vamos cantar e que diz assim: eu quero ser um vaso de bênção. Quero ser um vaso de bênção. Entendendo que sou um vaso único, mas que faço parte de um conjunto e complemento os outros, eu quero ser instrumento nas mãos de Deus.